texto diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamar o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus. O Evangelho de Marcos, irmãos, ele pertence ao conjunto dos sinóticos, onde é composto por Mateus, Marcos e Lucas, onde podemos ver um pouco de semelhança entre os três evangelhos. E Marcos, ele tem um papel de mostrar Jesus como Messias, o Filho de Deus. E Bartimeu, e o texto relata um fato muito importante, irmãos, de que Bartimeu era um cego que vivia mendigando, já era uma pessoa de idade mais avançada, e até então, segundo os escritores, não falam que ele nasceu ou que ele tornou cego, mas que ele vivia mendigando. E a sua capa, quando ele ganha, tinha as siglas do seu pai, onde lhe dava o direito de poder mendigar, de poder pedir esmolas. E onde ele vivia de acordo que homens generosos acabavam depositando uma moeda para ele continuar a vida dele. Mas quando ele depara com aquela multidão, e ele sem entender, mas ouvindo o que estava acontecendo. E algumas pessoas falaram: o Messias está passando, o Salvador está passando. Irmãos, a mais acima do capítulo 10, começa uma discussão entre os filhos de Zebedeu, perguntando a Jesus que na glória se um poderia assentar ao lado direito e o outro lado esquerdo. E diante daquela situação, os outros discípulos achou um pouco meio que arrogância da parte dos dois discípulos. E Jesus, com sua rica sabedoria, acaba falando para eles: venha comigo para vocês verem o que é milagre. E quando eles descem de Jericó, que ele estava passando por Jericó, ali seria a sua última passagem. E aquele cego de Jericó, ele aproveitou aquela única oportunidade, porque ele não teria outra opção de ter um encontro com Jesus. E a palavra vem nos mostrar que nós devemos nos vigiar e nos prontificar, irmãos, porque não sabemos qual é o dia e nem qual é a hora que Jesus está passando. Para aquele mendigo, ele não teria uma segunda chance, porque Jesus ele não voltaria mais ali a Jericó, porque ele estava encaminhando para Jerusalém, onde seriam crucificados. Mas quando ele conhece quem é que está passando, ele não se consegue conter, ele começa a clamar. E cada vez que as pessoas repreendiam ele gritava mais ainda. Porque, irmãos, nós não gritamos calados. Nós não clamamos em silêncio. O nosso Deus, ele consegue ler pensamento? Claro que sim. Mas ele quer ouvir a minha voz e a tua voz em clamar. Porque a tua causa, muitas vezes, ainda não foi realizada porque você se encontra tímido. Porque você se encontra preso nos seus medos, achando que alguém vai lhe repreender, que alguém é melhor do que você. Irmão, você é importante para Cristo. Ele te ama como Ele me ama. Então não se sintam menosprezados. Não se sinta ninguém, porque você é grande. Você é precioso para Cristo.
E Cristo, Ele nos ama, e cada vez mais que nós depositamos, assumimos um compromisso com Ele, mais iremos viver na sua plenitude. E aquele cego, irmão, ele não pensou duas vezes em pegar aquela rica oportunidade. Ele não deixou aquela rica oportunidade passar, porque ele sabia o agora ou nada. E quanto mais as pessoas tentam lhe prender, lhe reprimir, grita mais forte. Grita, não sai da sua timidez, da timidez que você tem. Começa a clamar com fervor, com alegria, porque Deus está contigo. E o primeiro tópico que eu venho trazer aqui, irmãos, é o clamor. Que Bartimeu, ele teve a iniciativa de ir ao encontro com Jesus. Que possamos pegar esse ponto de ter iniciativa de encontro de Jesus. Irmãos, não tenha medo, porque muitas vezes a mudança o encontro gera muitas mudanças. Mas se você está com Cristo, não temas, porque Ele está contigo. Ele te sustenta. Então não fica com medo da responsabilidade que você vai ter. Porque Cristo, Ele sabe do que você precisa, Ele sabe do que você necessita. Então, não tenha medo. E quando aquele cego começou a clamar, irmãos, não foi pessoas de fora que estavam repreendendo ele. Não foi pessoas que não conhecia Jesus que estava repreendendo ele. Foi pessoas que estavam caminhando com Jesus. Porque tem muitas pessoas que está conosco, ajuda, faz de tudo por nós. Mas quando ele vê, nós começamos a clamar, começar a mudar, aquilo começa a incomodar ele. Então, irmãos, não tenha medo da mudança que Cristo está fazendo na sua vida. Porque não adianta você ficar aqui preso neste mundo, porque você não é daqui. Porque Jesus, ele passou por Jericó, mas Jericó não era a terra de Jesus. Jesus estava a caminho a Jerusalém, a nova Jerusalém, onde é a nossa morada, junto com Cristo. Então não fica querendo criar raízes aqui nessa terra, porque você não é da terra, você é celestial. E tem pessoas que vai querer lhe amedrontar, lhe falar que você não é capaz, que você não tem capacidade, mas a capacidade que te dá é Deus. E tem hora, irmãos, que as pessoas começam a falar e mexe realmente com o nosso psicológico, mexe com o nosso emocional. Nós acaba querendo ficar no nosso cantinho, não quer colocar a mão no arado, mas quem te sustenta está acima de tudo e de todos. Então, se envolva, irmão. Invista tempo na palavra. Dê espaço para Jesus trabalhar em sua vida. Porque o pecado não parou Jesus. Os fariseus não parou Jesus. Os romanos não parou Jesus, irmãos. E também os demônios não parou Jesus. Mas um clamor daquele homem parou Jesus. Então o teu clamor, irmão, ele tem poder. Cristo, ele vai te ouvir. Então, não se sinta um menosprezado, não se sinta pequeno, porque você é grande diante de Deus. Por muitas vezes você tentou buscar confortos com outras pessoas, tentou bater em várias portas e só atraiu decepções. Possa ser também que você teve situações que mexeu com sua vida, que teve momentos que você achou que seria o fim. Mas Cristo está contigo. Ele te quer do jeito que você quer, do jeito que você está. Então não tenha medo. E um texto em Mateus, ele vem falar que Mateus 15, no versículo 25, onde a mulher, porém, aproximou-se e ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. Quando nós, irmãos, colocamos à disposição de Jesus, quando nós tentamos buscar a presença de Jesus, Ele nos ouve. Ele nos quer
executar a obra através de nossas vidas. Então, aquele cego, ele estava do lado do caminho, mas o caminho estava passando diante dele. E o caminho é Cristo nas nossas vidas, irmãos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe vida além dele. Não existe outro caminho além dele. Então, que possamos ter essa ciência, que nós possamos assumir um compromisso genuíno com Cristo. Porque Ele não quer a sua igreja pela metade. Ele quer a sua igreja por inteiro. E quando nós nos colocamos diante de Jesus, as coisas começam a acontecer de forma positivamente. Porque muitas vezes a gente quer a bênção, mas não quer pagar por ela. Muitas vezes a gente quer viver as maravilhas, mas não estamos dispostos a viver por elas. Então, que possamos assumir um compromisso como igreja madura, irmãos. Porque Cristo, Ele não quer uma igreja menina, e sim uma igreja madura, que o conheça, que o quer seguir. E quando aquele povo tentou sufocar a voz daquele cego, ele gritava 2 vezes mais. Porque quem quer a bênção que grita, irmãos. Porque não adianta eu orar por você se você continua na sua zona de conforto. Não adianta eu clamar por você se você se encontra dormindo, sentado, não querer se envolver. Tem hora que nós que falamos, amanhã eu vou assumir um compromisso com Jesus. Amanhã eu quero me doar mais para Jesus. Aí o amanhã chega, nada acontece. Aí sempre o amanhã nunca chega. Mas eu venho lhe falar que Cristo ele tem pressa de buscar a sua igreja. Então, que nós possamos nos vigiar e nos preparar, porque o noivo está chegando. E que nós possamos, irmãos, ter essa convicção de nos preparar. Enquanto aquele cego estava calado, sempre caiu uma moedinha na sua mão para ele se alimentar, para ele viver. Mas quando ele decidiu de sair daquela zona de conforto, ele decidiu mudar de vida, aquelas pessoas, em vez de ajudá-lo, começou a repreendê-lo. Porque quando você começa a mudar, as pessoas começam a lhe enxergar diferente. Começa a querer ver você no lugar que você estava. Mas quando Jesus entra nas nossas vidas, irmão, Ele quer mudança. Ele quer mexer nas nossas estruturas. Então, permita que Jesus mude a sua vida. Permita que Jesus dê um significado na sua vida. Porque Ele te ama, Ele te quer. Você é muito precioso para Cristo. E quando Jesus parou, Ele mandou chamar aquele cego. E quando Ele fala o que Ele quer, porque Jesus sabia o que Ele queria ser curado. Mas Jesus perguntou 2 vezes o que Ele queria, por quê? A partir daquele momento que ele fosse curado, a vida dele iria mudar. Ele não ia poder, mas ele não tinha mais o direito de viver de esmolas. Ele ia ter que começar a trabalhar. E quando Jesus ele fala isso conosco, se realmente nós queremos, porque muitas vezes nós quer, como eu falei, quer a bênção, mas não quer pagar por ela. Porque não adianta você receber a cura e continuar no mesmo lugar. Porque hoje nós não somos cegos. A gente enxerga. Então, por nós enxergar, devemos nos envolver na obra de Deus. Porque a obra de Deus, Ele requer operários. Como Mateus 9 fala. Ele quer, porque a messe é grande, mas poucos são os operários. E isso não é só responsabilidade minha e de quem prega aqui não, e nem do pastor. É de cada um de nós. Porque nós somos igreja de Cristo. Então, Cristo, Ele quer se manifestar na sua igreja. Então, que eu e você possamos dar espaço. Que eu e você possa dar lugar para Cristo mexer nas nossas estruturas. Então, não tenha medo, irmãos. Não tenha medo da mudança que Jesus quer fazer na tua vida.
porque Ele quer você. Ele tem ciúme de você. Por mais que tem lugares que nós iremos, que nós quer ir, nem sempre no lugar que nós quer ir, Deus está conosco. Mas quando Deus manda eu e você ir para algum lugar, Ele está conosco. Então você não tenha medo quando Deus te mandar ir para algum lugar, porque Ele está com você. Por mais que seus olhos humanos comecem a ficar com medo, amedrontado, mas Deus está contigo. Assim como José foi para o Egito, não sob ordem de homens. Ele foi para o Egito porque Deus estava com ele, porque Deus mandou ele. Então, irmãos, porque tem momentos, um exemplo que eu venho trazer aqui para a pregação, que a maioria das pessoas quer ter um filho, sonha em ter um filho, mas na hora de educá-lo, na hora de mostrar os caminhos do Senhor, acha que o dever é do próximo, acha que o dever é da professora, acha que a obrigação muitas vezes é da mãe ou é do pai, e sabendo que a obrigação é do casal, de orientar seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, que nós possamos pegar a bênção e se responsabilizar por ela. Não querer a bênção e falar, meu irmão, ele ora por mim. O meu irmão, ele faz por mim. Não, irmão, toma posse. Porque Jesus, ele quer pessoas de compromisso. Ele não quer pessoas descompromissadas com ele. Porque se você não tem compromisso com Jesus, não fique esperando o compromisso de Jesus com você. Porque ele não vai ter. Então, que possamos ter um compromisso com Jesus. Que possamos voltar para a presença. Que possamos mergulhar na oração. Que possamos nos preparar. Porque a multidão que estava com Jesus só queria presenciar milagres. Só queria presenciar as bênçãos. Só queria presenciar as curas, mas não queria um compromisso genuíno com Jesus. Mas o discípulo, irmão, ele quer se preparar. O discípulo, ele quer orar. O discípulo, ele quer buscar constantemente a presença de Jesus. Então, que eu e você possam assumir o compromisso de discípulo, de mergulhar na presença. Porque o clamor do filho, Jesus, ele ouve o seu clamor. Ele ouve o seu clamor. Por mais que você estava no seu pior momento, Ele está com você. Por mais que você estava desenganado da medicina, Ele é o teu médico dos médicos. Então não tenha medo, irmãos, porque Jesus, Ele não te deixa por nada. Você é precioso para Jesus. E quando nós temos essa convicção que somos preciosos para Jesus, que nós começamos a doar mais, ter prazer mais de se envolver na sua obra. Então, não tenha medo, irmãos, porque eu vejo Deus falando para o demônio, tu não levou José para onde tu quis, tu levou José para onde eu quis. Então, se você está passando por um momento difícil, não tenha medo, porque esse momento difícil é para crescimento da tua vida. Porque Deus, ele quer operar milagre através de mim e de cada um de vocês. Então, que eu e você possamos dar esse espaço de Deus trabalhar nas nossas vidas. Porque não tenha medo, irmão, porque Ele nos quer. E chegando aqui, irmãos, na conclusão, que possamos nos permitir ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos. Não ser como aquelas pessoas que estavam repreendendo o filho, aquele cego. E ser uma pessoa que ajuda a levantar os nossos irmãos quando está fraco na fé. Porque o papel da igreja é se unir, não achar que é melhor do que o outro. Porque Cristo, ele não veio, que Cristo que teria esse mérito de ter, porque ele é maior do que todos, mas ele se colocou servo de todos. Então, que eu e você possa ter essa visão de servo, essa visão de servir, porque nós falamos não é de nós mesmos. Nós falamos de Deus. Porque muitas pessoas, ele não acredita no que você fala, mas ele sabe que Deus usa você. Então não fica calado, irmãos. Não fica calado, fale. Porque Jesus, ele não estava
ele não estava querendo criar raiz em Jericó. Ele estava indo para Jerusalém. E que nossa morada seja na nova Jerusalém com Cristo. Porque nós não é daqui deste mundo. A nossa morada é na vida eterna. E extraindo aqui umas aplicações aqui desse texto, que nós possamos ser igual o cego Bartimeu. Que possamos aproveitar aquela oportunidade que foi única que ele teve, de poder seguir Jesus, de poder assumir um compromisso genuinamente com Jesus, porque Ele quer falar através da sua igreja, e que eu e você possamos dar espaço. E Bartimeu, ele não foi curado só da sua visão física, e sim do seu pecado, da sua vida eterna. Ele foi alcançado por Jesus. E a partir do momento que aquele cego ele foi curado, irmãos, ele não ficou no mesmo lugar que ele estava. Ele seguiu Jesus. E não seguiu triste, ele seguiu louvando, como a irmã Edileuza falou, glorificando a palavra de Jesus. Então, que possamos seguir Jesus, não ficar na beira do caminho, não querer se envolver na obra de Jesus. Que possamos pegar essa responsabilidade, que possamos pagar por essa bênção maravilhosa que o Senhor pagou por nós. Porque, irmãos, nossa morada não é aqui. A nossa morada é na vida eterna. E assim, chegando aqui nos momentos finais, que o Espírito Santo continua falando no seu coração como está falando no meu. Porque a palavra ela é vida. E a palavra ela exige mudança de vida, irmãos. Que possamos pôr em prática. Porque nós não estamos aqui só para alimentarmos. A gente está aqui para alimentar outras pessoas também. Então, e assim eu vou agradecendo essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.